adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Som. Vamos curvar as nossas frontes para orar? Querido Pai que está nos céus, nós agora invocamos a Tua presença para que o Senhor possa habitar nesse santo templo em nossos corações. Que o Seu Espírito possa iluminar o nosso coração e a nossa mente para a mensagem que tens para nós hoje. Continua conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Bom dia! Feliz sábado. Feliz sábado! Olha, o sábado é um dia muito gostoso, não é verdade? E quando vai chegando o sábado, a gente tem que ir se preparando, não é verdade? A mamãe deixa a casa sempre bem organizada, a casinha sempre fica bem limpa, não é verdade? Sim ou não? Sim! Lá em casa, a gente já vai deixando tudo preparado para o sábado. A nossa casa fica com um cheirinho diferente de limpeza, é muito gostoso. Mas já imaginaram nós morarmos numa casa toda bagunçada, toda suja, jogando lixo pelo chão? Seria horrível, né? Ninguém faz isso aqui, né? Não. Então, sabe que na Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Quer dizer o quê? Que Deus mora dentro de nós. É a casa de Deus também. E será que nós deixamos a casa de Deus limpinha, o nosso corpo limpinho? Será que tomar banho deixa o corpo limpinho? Deixa, mas deixa o corpo limpinho por fora, né? E por dentro? Como que nós deixamos nosso corpo limpinho por dentro, será? Mesma coisa. Sabe o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos que comer alimentos saudáveis para deixar o nosso corpo limpinho, porque quando nós comemos besteiras, coisas que fazem mal para o nosso corpo, nós estamos jogando lixo para dentro do nosso corpo. Vocês sabiam disso? Isso, quando nós ficamos tomando refrigerante, comendo muita besteira, esses salgadinhos que não fazem bem para a saúde, muito doce também não faz bem para a saúde, então nós estamos deixando o nosso corpo impuro e sujo. E como que nós deixamos ele limpo, então? Comendo coisas saudáveis, frutas, legumes, não é verdade? Assim como Deus pede na Bíblia para nós. Mas será que é só assim que nós podemos deixar nosso corpo limpo? Não, Deus quer morar no nosso coração. E para deixar o nosso coração bem limpinho, nós precisamos ser bons, ajudar as pessoas, compartilhar as coisas, obedecer o papai e a mamãe também, e fazer as coisas que agradam a Deus, tá bom? Então, assim, agora vocês já sabem, deixar o nosso corpo sempre limpinho por dentro, comendo coisas saudáveis e sendo bonzinho, para que Deus goste de morar dentro do nosso coração, tá bom? Alguém quer fazer oração? Mais alguém? Não? Então, todo mundo com o olhinho fechado que nós vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Por esse sábado, que o Senhor nos ajude a deixar o nosso corpo bem limpinho e saudável. E, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora podem pegar as pastinhas e sentar com o papai e com a mamãe.
Quero agradecer a sua presença nesta manhã, no momento em que iremos prestar adoração ao nosso Deus. Aos nossos amigos, sejam sempre bem-vindos neste lugar de adoração, tá bem? Gostaria de saber se você recebeu o boletim, a programação que nós teremos na sequência da nossa igreja. Quero chamar a atenção de pelo menos 3 dos anúncios que estão aqui e um que não está. Como esse não está, eu creio que isso vai ficar mais impactado na sua mente, tá bem? Às 5 horas de hoje, teremos um programa especial para as mães. O Ministério das Crianças Infantil vai realizar esse programa de homenagem ao Dia das Mães. Então, eles estão contando com a participação, presença das mães, dos pais, dos netos e aí por diante, tá bem? 5 horas da tarde, hoje aqui na igreja. Não esqueça, por favor. Vamos lá, boletim na mão. Primeiro anúncio sobre a Escola Sabatina. Prezados, a Escola Sabatina está preparando um treinamento com o professor orientador Edenilson Marinho, conhecido da nossa igreja, especialista, em gestão de pessoas. E ele vai estar dando um treinamento para professores, no dia 14 e 21, professores da Escola Sabatina. E se você tem interesse em ser um professor da Escola Sabatina, estamos precisando de alguns, queremos ampliar as classes da Escola Sabatina. Você é nosso convidado para participar e aprender como ser um professor da Escola Sabatina, tá bem? Então, anota na sua agenda dia 14 e dia 21, das 15 às 17 horas. Dia 14, sábado que vem. Ministério do Evangelismo, Impacto e Esperança. Todas as igrejas adventistas estarão fazendo Impacto e Esperança. E a nossa igreja não vai ficar de fora. 10.000 livros serão distribuídos, estão aqui. E nós estamos contando com a sua ajuda nesse trabalho de distribuição. Está sendo mapeado as regiões onde estaremos entregando esses livros, casa a casa, porta a porta, e você é nosso convidado para participar desta missão. Impacto e Esperança 2016. Contamos com sua presença, faremos no sábado pela manhã, depois de um sermão motivacional, e aí nós sairemos para fazer essas entregas. Beleza? Tá bem? E também, missão. Agora não sou eu. Vem cá, Antônio. Eu não sei nem falar de missão. O Antônio é um especialista em missão Tibagi. Cadê? Vem cá, missão. Fala para nós. O que temos de bom? Um tempinho aí para falar um pouquinho, bem rápido. Faz tempo que eu não venho aqui falar da missão. Irmãos, tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia que talvez quando você lê e medita incomoda você. E eu tenho lido a Bíblia e algumas coisas têm me incomodado. Principalmente quando você lê Salmos 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O teu coração tem desejo. Eu tenho certeza que o teu coração tem desejo. A única certeza que eu tenho é que no teu coração tem um desejo. No meu tem. E alguns desejos muito impossíveis de se realizar. E no teu coração também tem desejo impossível de se realizar. Mas para Deus, tudo é possível. Agora eu digo, a palavra de Deus diz, Salmos 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E isso me incomodou. O que é agradar de Deus? Para que Deus me chamou? Para que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para ser um esquenta-banco de igreja? Isso é agradar a Deus? Eu pensando comigo. Aí eu abro a Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo 21. Aquele que tapa o clamor de um pobre, um dia clamará e jamais será ouvido por mim. Deus falando. Isso já foi respondendo alguma coisa, o que é agradar-te do Senhor. E eu, quando estive em Tibagi, essa semana, eu pude entender melhor o que é agradar-te do Senhor. E quando eu vi aqui nos cultos da madrugada, ontem, a irmã Vanusa, do Ministério Pessoal da Associação, esposa do pastor Aquino, falando que ela também esteve em Tibagi, e o que ela falou, eu entendi o que é agradar do Senhor. Vossos filhos têm uma sala bonita e maravilhosa aqui no fundo. E lá nós temos crianças fazendo culto debaixo de uma árvore, certo? Em frente à igreja. A hora dessa, porque não tem sala.
E nós lá estamos construindo 5 salas e 2 banheiros. O vizinho que não é adventista viu a chuva e chamou essas crianças e abriu a sala da casa dele para fazer a escolinha sabatina das crianças. Isso é agradar-te do Senhor. O vizinho está agradando do Senhor. Nós podemos agradar do Senhor, sabe de que forma? Programação da oferta tua para o Portão Global, para a gente dar esse arranque nessa construção. Eu saí de lá e vi irmãozinhos felizes, e uma irmã que mora a 35 quilômetros da igreja, numa fazenda, ela está todos os cultos lá, sabe de que forma? Outro irmão morando 5 quilômetros, outro 7, tudo na zona rural, de chinelinho havaiana. Eu olhei hoje de manhã, falei, Senhor, obrigado pelo sapato, obrigado pela meia, obrigado por esse paletó, obrigado pelo carro, porque eles vão de carroça e outros de bicicleta e outro a pé para a igreja. Nós temos agradecido a Deus por essa gravata, pelo cinto, irmãozinho de chinelo havaiana. Está lá louvando o Senhor e levando 50 centavos, R$1 de oferta para a construção. Isso é agradar a Deus. E depois você vai botar o teu joelho no chão e clamar, Senhor, atende os meus pedidos, por favor. Eu tenho necessidades também, igual eles lá têm. E Deus vai responder as suas orações e a minha. Amém, irmãos? Dia 26 de maio. Esse cartaz aqui, ó, bonito, lindo. Produção artística aí da igreja, está de parabéns. Está no mural da igreja. Certo? Um cartaz bonito, presta atenção lá, no que está nesse cartaz. Dia 26 nós vamos estar lá com a Feira da Saúde. Contamos com a igreja. Aqueles que fizeram as suas inscrições, têm um acertinho para fazer. O Xixa veio todos os dias para fazer esses acertos. Nós precisamos, porque esses acertinhos é para a sua estadia, é para também ajudar na construção. Se você não pode ir, por um motivo ou outro, desistiu, não vá lá no caixa e pede o dinheiro de volta, não. Por favor, dê de oferta, ou se não, ache alguém para o teu lugar e essa pessoa cobre. Ok? Eu peço a colaboração da igreja para a gente cumprir essa missão, para aqueles irmãozinhos que estão felizes, e a hora que a gente olha no olho deles, a gente vê alegria e vê lágrima, igual eu vi essa semana lá com as irmãs e os irmãozinhos de lá. Nós tivemos uma reunião, porque eles saíram colando esse cartaz no comércio todo. Deu certo a vinheta aí para soltar, que está tocando no rádio lá? Pode soltar? Deu certo? Não? Se deu, solta. Se não deu, tudo bem. Tá ok? Então é isso, irmãos. Eu conto, a igreja conta, Deus conta com todos nós. E a igreja do Portão é uma igreja de missão. Viu o Ademar falando aqui? Se envolva. Vamos nos envolver na missão. Certo? E vamos ajudar pessoas, nossos irmãos que precisam de ajuda. Isso agrada a Deus. Obrigado. Amém. Chegou o momento de nós louvarmos a Deus. Quantos querem e anelam a vinda de Jesus? Já estamos cansados, mas temos uma missão a cumprir. Não sei de que forma. Se você vai falar, se você vai telefonar, passar um e-mail, um WhatsApp, se você vai orar com alguém, visitar. Deus quer usar você nessa obra, para que um dia nós possamos ver Jesus voltar. Amém? Verei Jesus. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, para um novo céu. Para sempre eu estarei feliz.
voz de Deus irá soar. Nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Sabe que essa semana me veio algumas lembranças falando sobre mãe. Eu fui criada pela minha avó e muitas vezes eu chegava em casa, comecei a trabalhar bem cedo e eu chegava em casa e sentia aquele cheirinho de bolo de laranja. Você já sentiu aquele cheirinho de bolo de laranja de mãe? Tem coisa melhor do que isso? Aquele cheirinho de bolo de laranja, depois daquele abraço também. Tem coisa melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor do que tudo, do que ouro, do que bens. É melhor do que tudo o que você tem. Nesse momento os diáconos irão passar as ofertas, virão do fundo para a frente, que você possa louvar a Deus também com as suas ofertas. Jesus é melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que
que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Sabe, eu queria que todos vocês um dia tivessem a oportunidade de estar aqui na frente para ouvir a igreja cantando dessa forma como a gente cantou agora. São em momentos como esses, em momentos assim, que nós nos sentimos mais perto do céu, mais perto de Deus. São momentos como esse que colocam no nosso coração a vontade de louvar e adorar o nosso Criador. Então, nesse momento, eu quero convidá-los todos a se colocarem em pé, para juntos cantarmos momentos assim. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te Mais uma vez. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto estas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Eu não sei se vocês sabem o que é que mãe mais gosta. Que é chegar no Dia das Mães e ganhar um presente. Pelo menos tem uma vez por ano. Talvez seja isso o que a mãe mais gosta.
Mas o que a mãe mais gosta, e o que mais faz, é orar pelos filhos. É olhar para os filhos e quando ela percebe tudo, sabe o que está no coração. Mãe tem uma capacidade de saber das coisas que é incrível. Quando você chega em casa, sua mãe já sabe o que aconteceu com você. Quando você chega feliz, o coração dela se alegra também, porque todos os dias ela ora para que você se dê bem na vida. Isso é mãe. Quem são as mães da nossa igreja? As mães. Lá em cima também? Eu queria pedir para vocês, as mães, nós vamos orar agora. As mães deverão ficar em reverência, em pé, por causa da oração. O restante da igreja vai se ajoelhar. E nós vamos pedir hoje, especialmente a Deus, pelas mães. E as mães ficarão em pé, não porque Deus não sabe onde você está, mas Ele vai passar nesse momento agora e vai abençoar cada um dos seus pedidos. Aquilo que faz anos e anos que você está pedindo. Eu sei que tem gente que está pedindo para que o seu filho volte para a igreja. Tem mãe que tem a felicidade de ter o filho na igreja, mas ela está pedindo todos os dias para que ele permaneça na igreja. O coração da mãe dói quando vê o filho que chegou em casa e está desempregado e está quase no desespero. Ela é capaz de cortar um pedaço do seu coração e colocar para o filho. Isso é ser mãe. Nós vamos ajoelhar agora diante de Deus e diante de vocês também. Senhor nosso Deus, pelo menos uma vez por ano nós lembramos de homenagear as mães, o que devia ser feito todos os dias. Pois na condição de mãe, ela tem se lembrado todos os dias de orar pelos seus filhos, e o Senhor tem ouvido isso, nós bem sabemos. No dia de hoje nós queremos pedir, Senhor Deus, estão as mães aqui representadas na sua igreja. Sua mão poderosa pode estar sobre cada uma. O seu coração aflito, ou o seu coração cheio de alegria. Ela que tem pedido todos os dias pelos seus filhos, pela sua família, pede até pelos vizinhos, pelo marido. Ela tem um coração tão grande que pede por todo mundo, o Senhor sabe disso. Senhor Deus, atende a cada um desses pedidos, atendendo a sua vontade, mas atendendo a vontade das mães também. Elas sabem o que pode ser e o que se aproxima do seu amor. Elas conseguem ter um amor incondicional. E é por isso que nós, da Igreja do Portão, estamos aqui nesse momento, representando o seu povo e pedindo: Senhor, cuida dessas pessoas, cuida dessas mães, atende os anseios delas, Senhor Deus. Ser com cada uma. Eu sei que, segundo a sua promessa, onde estiverem um ou dois ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor pode estar caminhando ali no meio. Caminhe agora, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E se coloque ao lado de cada mãe aqui. O Senhor que é onipresente. O Senhor pode perceber o que tem no coração de cada uma. Tem mãe aqui que tem pedido para que os filhos voltem para a sua igreja, Senhor Deus. Eu sei que eles são teimosos, talvez demore um pouco, mas Deus, ela tem pedido para que ele volte para a igreja, mas acima de tudo tem pedido que o Senhor esteja com ele, onde quer que ele esteja, esse filho, livrando, protegendo de todos os perigos e males. As mães têm pedido para que afaste dos seus filhos toda má influência
E nós aqui endossamos essas palavras, Senhor Deus. Amém. Há também pessoas aqui que as mães já descansaram e aguardam a volta de Jesus. E é nosso anseio, Senhor Deus, no dia que o Senhor voltar, nas nuvens do céu, que estejamos nós lá, para depois de receber a coroa, se estivermos lá, que possamos abraçar nossas mães lá no céu também. E lá continuar aquilo que o Senhor criou para nós aqui, uma grande família, mas lá com a sua presença. Nós te somos agradecidos, porque o Senhor tem cuidado das nossas mães. Nós te somos agradecidos, porque sabemos que pode atender o pedido do coração de cada uma. Obrigado, Senhor Deus, porque se faz presente aqui, e na certeza que vai abençoar a cada mãe aqui presente. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi só um ensaio. Bom dia. Bom estar com os queridos irmãos aqui nesta manhã especial, onde, como povo de Deus, nós aqui chegamos para ouvir a voz de Deus. Amém? Eu peço que você considere isso em seu coração e peça que Deus lhe fale de tal maneira que a mensagem que Deus tem para nós não seja bloqueada, mas seja aceita. O tema que se está estudando aqui e se vai estudar é casamentos blindados. E eu fiquei pensando num outro título, casamentos à prova de bala. Né? Porque o que é blindado é para proteger contra uma invasão externa. Quinta-feira, eu acho que foi quinta, se prendeu aqui em Curitiba a quadrilha da marcha ré. Quadrilha da marcha ré. 7 lojas já haviam sido assaltadas por essa quadrilha. Usavam um carro, colocavam de marcha ré contra a porta, ou porta de vidro ou não, e então adentravam a loja e levavam os objetos. Eu estava pensando que o chefe da quadrilha que invade os lares, como diz a palavra de Deus, ele é como um leão, que anda ao redor procurando a primeira porta para entrar. É a porta da família. E se há algo sagrado para Deus e para você, é a família. A família, já uma frase célebre, é a célula máter principal da sociedade. E nós poderíamos dizer que a família, as igrejas são o que são as famílias. Se as famílias são abençoadas, a igreja também. Se as famílias são espirituais, a igreja também. Se as famílias são prósperas, a igreja também. Então, nós queremos analisar nesta manhã
algumas portas que o inimigo procura arrombar nas famílias. Algumas estratégias que ele usa para entrar nas famílias e destruir o propósito de Deus para elas. E como conclusão, levar a família toda para o inferno. Lhes convido a abrir o último livro do Velho Testamento, que é uma espécie de apocalipse do Velho Testamento. Veja só, o capítulo 1, verso 1, tem uma palavra especial ali. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. No original, e talvez alguma das Bíblias tenha essa palavra, diz peso pronunciado por Deus contra Israel. Peso. E eu quero que você se prepare para o peso. Mas não é dos bandidos da marcha ré. É o peso da palavra do Senhor para impactar a sua alma e a minha alma a respeito do quão sagrado é o matrimônio e o casamento. Porém, aquele que diz que esta mensagem é um peso, ele começa pronunciando o seu sentimento para com aqueles a quem apresenta este peso. O verso 2 diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, meus queridos, a mensagem pesada é uma mensagem que provém de um Deus que nos ama. O texto básico para o estudo desta manhã é do capítulo 2, versos 10 em diante. Antes de ler, eu peço que você curve a sua cabeça. Vamos, mais uma vez, pedir a presença do Espírito Santo no estudo da sua palavra. Nosso bom Deus, a tua palavra será aberta. Eu te peço que esta palavra que impactou o profeta também venha a cada um de nós com uma mensagem de amor. Pode ser pesada, Senhor, mas sabemos que Tu repreendes a quem amas. E por isso compreendemos que o Teu maior sonho, o Teu maior anseio é a salvação das famílias, para que estas unidas aqui na terra em torno de Cristo cheguem ao céu. Por isso, Senhor, Teu Santo Espírito venha desbloquear da nossa mente qualquer preconceito e nos ensinar a Tua sagrada vontade. É o que pedimos por Jesus. Amém. Malaquias, capítulo 2, versos 10 em diante. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja ele quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer de vossa mão. E ainda perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal,
sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. Ninguém, com o resto de bom senso, faria. Mas que fez um patriarca? Ele buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel, Ele odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O livro de Malaquias, ele foi escrito num contexto especial. Você deve se lembrar da história descrita por Esdras e Neemias. Esdras, ele era um sacerdote, escriba, que nasceu em Babilônia e partiu para Jerusalém em 458 a.C. Foram com ele aproximadamente 2.000 judeus. E quando Esdras chegou em Jerusalém, ele ficou desesperado pela situação catastrófica, fisicamente e espiritualmente, a vida em Israel. Ele então colocou mãos à tarefa da reforma e, sob seu comando, houve a reconstrução do templo. 13 anos após a chegada de Esdras, Neemias, o copeiro do rei, está no capítulo 1 de Neemias, ele recebe irmãos, parentes de Jerusalém, e lhes pergunta como é que está a nossa terrinha. E eles dizem, uma vergonha, as portas estão queimadas, e é uma destruição total, muros derrubados. Naqueles tempos as cidades eram muradas, uma cidade sem muros era uma cidade que não tinha valor nenhum. Afeta ladrões, bandidos entrarem por qualquer lugar sem nenhuma proteção. Era como uma casa sem portas ou sem janelas. E Neemias, então, ele ora a Deus e depois comparece diante do rei, e o rei lhe dá autorização para ir a Jerusalém com recursos financeiros, como também Esdras havia recebido do Império Persa, do reino persa. E lá chegando, ele vê a desgraça, mas ele, com tenacidade, ele reaviva a liderança e propõe a reforma dos muros, que foi completada em 52 dias, uma obra tremenda, com apoio geral dos que estavam em Jerusalém, inclusive de povos que viviam, povo de Israel que vivia nas cidades perto. Eles reformaram. Começou pelo sacerdote, reformando ou reconstruindo a porta das ovelhas. E depois cada um, de frente de sua casa, também levantava um muro bem forte na frente da sua casa. Essa era uma estratégia interessante, né? Imagine se você, o bandido, viesse para entrar na cidade, ele ia procurar o elo mais fraco. E ninguém queria que na frente da sua casa o elo fosse o mais fraco. Então eles caprichavam. Essa já é uma lição para nós nesta manhã. Como estão os muros na frente da sua casa? Fortaleça-os, porque é por ali que o inimigo poderá achar uma brecha. Mas Neemias ficou 12 anos em Jerusalém como governador, determinado pelo rei, voltou. Nesse interim, se crê que foi escrito o livro de Malaquias. Isso você vai encontrar mais ou menos ali em Neemias capítulo 13, versos 5, 6 em diante, uma descrição que permite entender que entre a primeira vinda de Neemias, enquanto ele estava em Babilônia, governando sob o governo persa, é que Malaquias desenvolveu o seu ministério.
Depois, então, Neemias voltou uma segunda vez. Ageu e Zacarias profetizaram mais ou menos 100 anos antes. E aqui nós temos o ministério de Malaquias perto do ano 400 antes de Cristo. Por 400 anos, até João Batista, não mais houve profeta. Então você percebe a importância do que Malaquias escreve, porque foi com esta última mensagem colocada por Deus que o povo de Deus pôde viver até a primeira vinda de Jesus. E você faz uma reflexão e lembra, Apocalipse foi escrito há 2000 anos. E ele termina dizendo, eis que cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Estamos há 2000 anos da última profecia, o último livro profético da Bíblia. E o povo de Israel ficou 400 anos com o último livro. Se você for estudar depois no capítulo 4, você vê que ali é uma reflexão fazendo menção da primeira e segunda vinda de Jesus Cristo. Mas agora nós temos aqui, no capítulo 2, algumas considerações a fazer. A primeira delas, verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus? A reflexão de Malaquias era de que, se nós temos um Deus único, por que não nos subordinamos ao mesmo Deus? Por que cada um tem um Deus? Por que cada um tem um governador para a sua vida? Tem um comando para a sua vida? Se o nosso Deus é o mesmo. Esta reflexão é para mim e para você. Quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? É o Deus, o Senhor dos Exércitos, ou algum outro Deus minúsculo que tenha primazia nos meus sentimentos, nos meus desejos, nas minhas ações? Ele diz, é o mesmo Criador. Por que então, diz ele, seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Por que seríamos desleais? Essa palavra deslealdade neste capítulo, aliás, nestes versos, aparece 5 vezes. 2 no hebraico é a mesma palavra. Mas aqui na Bíblia, na nossa tradução, tem 3 vezes desleal e 2 vezes infiel. Desleal e infiel. Eu estava vendo alguns comentários sobre esse assunto e encontrei um pensamento de Oscar Wilde. Vê se você concorda com isso. As pessoas que só amam uma vez na vida são realmente pessoas superficiais. Aquilo a que chamam de lealdade e fidelidade não passa para mim de um hábito de entorpecimento ou falta de imaginação. Esse escritor, um teatrólogo, ele diz, olha, lealdade e fidelidade, isso é bobagem. É um entorpecimento da mente. Amar uma vez, eu sou leal a você hoje, amanhã eu posso ser outra pessoa, depois a outra pessoa. Para que pensar em lealdade e fidelidade? Essa é a ideia do mundo. Algum tempo atrás eu estava lendo uma consulta feita a uma psicóloga num grande jornal do país. E alguém dizia assim, olha, eu estou com a seguinte situação. Eu fui casada por um bom tempo, mas eu não gosto mais do meu esposo, eu gosto de uma outra mulher. O que você acha? E ela dizia, se você gosta, está bem. Se você gosta, está bem. O que importa é você se sentir bem. Esse é o Deus que domina o nosso mundo. Mas, meus queridos, falar que isto acontece fora dos nossos arraiais é uma coisa, mas e quando acontece entre nós? E quando a palavra de Deus não tem comando sobre a nossa vida? Mas é o que eu acho? Ou é o assim diz o Senhor? Ah, meus queridos, quando Deus nos pede algo, não é para nos machucar. Veja como ele começa, eu te amo. É a palavra de um Deus de amor. É como aquele pai preocupado com o bem-estar do seu filho, da sua filha. Aliás, o apóstolo Paulo, ele deu uma ideia parecida com isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 a 3.
Vale a pena você anotar esse texto na Bíblia. Paulo está aqui ilustrando a relação do povo de Deus com o seu Deus como a relação de um casamento. Ou de uma proposta de casamento, quando a gente vai convidar alguém para ter a Cristo como Senhor da sua vida. E ele fala como se fosse um pai que estivesse aconselhando a sua filha, que está atraída por um Dom Juan, que o pai percebe que vai lhe trazer muita infelicidade. E assim muitas vezes é a igreja, seduzida pelo Dom Juan. E olha o que ele fala sobre esse Dom Juan e sobre Cristo. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me. É como se aquela filha estivesse dizendo: pai, não fala, eu vou tapar o ouvido, não fala mais, pai, eu já estou cansada dessa sua conversa mole. A mesma história. Eu gosto dele, com ele eu sou capaz de morar até debaixo da ponte. Não tem problema nenhum, amor é o que importa. Paulo diz, verso 2: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu estou zeloso por vocês. Eu tenho trabalhado com vocês, eu tenho ensinado, tenho orientado para vos preparar para um só noivo. Não dividam o vosso coração, esse noivo é Cristo. Mas qual era o receio de Paulo? Verso 3. Mas o receio que assim como a serpente iludiu a Eva, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O chefe da gangue da Marcha Ré, né? Ele está aí chamando outros bandidos para ganharem muito dinheiro, roubando o amor das famílias, o bem-estar das famílias, a felicidade eterna das famílias. Mas eu lhes li o pensamento de Oscar Wilde, mas eu quero ler outro da palavra de Deus. Provérbios 3:3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Com quem você fica? Com a palavra de Deus ou com Oscar Wilde? Não abandone a lealdade e a fidelidade. Grave isso bem dentro do seu coração. Mas você não precisa nem ir à palavra de Deus. Você pode ir a um pensador antigo chamado Confúcio, viveu antes de Cristo. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não se alie aos moralmente inferiores. Não receie corrigir os seus erros. Olha, coloque a lealdade e a fidelidade acima de qualquer coisa. E não se alie aos moralmente inferiores. Inferiores são aqueles que são desleais. Mas a palavra de Deus, voltando a Malaquias, capítulo 2, nos chama a atenção para que nós compreendamos que nosso Deus é o mesmo. Todos nós cremos que o nosso Deus é o mesmo, então obedeçamos ao nosso Deus. Porque se o meu Deus é um e o seu é outro, então nós temos dois senhores e nunca chegaremos a um acordo. Nunca poderemos nos entender. Mas o profeta, verso 11 diz: Judá tem sido desleal. A segunda vez que aparece essa palavra. E a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de um Deus estranho. Então agora, Deus está falando sobre adultério da igreja daquele tempo. Uma igreja adúltera, porque esta igreja que dizia ter a Deus como seu Senhor, seguia os ditames de outro Deus. Judá se casou, diz ele aqui, profanou o santuário do Senhor. É como se dissesse, Judá adulterou, profanou o leito nupcial.
profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora do Deus estranho. Qual era o problema aqui? E qual é o problema? O último texto que nós vamos estudar, ele está falando do adultério. Ou do divórcio, melhor dito. Está falando do divórcio. E nós nos preocupamos muitas vezes com o divórcio, quando o divórcio é consequência de uma infidelidade ao Deus do céu. Não temos todos o mesmo Deus e o mesmo Criador. Isto é, quando eu sou fiel a Deus, então eu e meu cônjuge estamos debaixo do mesmo comando. O mesmo Senhor, o mesmo Criador. Palavra dura. E eu quero de antemão já dizer que eu sei que existem muitas pessoas divorciadas, mesmo dentro da igreja. Não estou aqui criando um peso maior do que você já tem. Mas quero que a palavra de Deus chegue a cada um de nós conforme ela está dita. Como pregador, às vezes a gente tem que pregar algumas mensagens duras, né? E esta é uma. Calma, vamos chegar lá. Mas eu volto a afirmar, é importante termos lealdade a Deus. É importante, a palavra de Deus muitas vezes diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Respeito à palavra de Deus. Jesus disse assim, se vocês não forem como crianças, não podem ver o reino de Deus. Isto é, a criança, ela respeita o papai e a mamãe, até uma certa idade, né? E que o papai e a mamãe falam é como se Deus estivesse falando, né? E se algum menino, uma menina da escola quiser bater na criança, ela imediatamente diz assim, eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para meu pai. Isto é, o temor do Senhor, esse desvelo pela palavra de Deus, é o princípio da sabedoria, essa simplicidade que a criança tem, essa confiança absoluta que a criança tem, é a mesma que Deus quer que nós, as crianças dele, tenhamos. Amém? Porque nós somos muito menos, considerando a distância, do que crianças diante de Deus. Porque Deus é eterno, eu sou mortal. Deus é onipotente, eu sou limitado. Deus sabe todas as coisas, eu não sei nada. Portanto, que privilégio ter um Deus que cuida de nós e que se preocupa conosco. Vamos ao verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja qual for, e apresente ofertas ao Deus dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Aqui, queridos, o que Deus está falando é da hipocrisia. Pessoas que dentro de casa eram uma coisa, e na igreja, eu achei tão bonita a forma como vocês cantaram o último hino, mas eu quero fazer uma reflexão. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Você falou porque decorou ou estava falando de coração? Canção de amor para Cristo. Pai, eu te adoro, pois eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. É verdade? Derramais lágrimas dentro do altar, chorais. Quem os vê na igreja são maravilhosos, mas como são lá dentro de casa? Como são no lar? O salmista, Salmo 101, diz, portas adentro em minha casa terei coração sincero. É fácil para mim falar o que eu estou falando se minha esposa não estiver aqui. Mas é diferente ela estando, não é verdade? Deus odeia a hipocrisia. Mas por que Ele odeia? Porque é falsidade. Ou você gosta de alguém que é hipócrita com você? Ai, meu querido, como eu te amo, você sabe que aquilo é falso.
Como é que você acha que Deus se sente com isso? Como você acha? Você percebe que Deus usa as relações humanas para se explicar? Amanhã é o dia das mães. Deus fez a mãe para se explicar. Pode uma mulher, uma mãe, esquecer seu filho? Todavia eu jamais me esquecerei. Deus fez o pai para se explicar. O livro de João, por exemplo, Jesus fala de Deus como pai 122 vezes. E aqui está uma delas. Não é Deus o nosso pai? O nosso Criador? Agora, como é que você acha que Deus se sente quando a sua igreja se casa com Ele e comete adultério? Você acha que Ele gosta de adultério? Como é que você acha que se sente um esposo, uma esposa, que depois de 20 anos de um, entre aspas, feliz casamento, pensava que era feliz, de repente vem o cônjuge assim, acabou, não te amo mais, eu vou morar com outra pessoa. Ai, você vai amar o divórcio? Eu pergunto, você vai amar o divórcio? Que bom que você está se divorciando de mim, meu querido. Um parente meu, esses dias, me deu uma notícia triste. O filho, casado com uma moça, nunca tiveram, assim, uma rusga mais complicada. Casal sereno, tranquilo. A gente conversava com eles, parecia que estava dentro da paz. Tranquilo, sereno. Eles gostam muito de esporte, de andar de bicicleta, de participar de competições, iam para a Europa, vários lugares, participando. Os dois sempre juntos, sempre juntos. Depois de, eu acho que uns 15 anos de casamento, acho que até mais, chegaram diante dos pais e disseram assim, acabou. Como acabou? Acabou. Acabou o amor. Vamos nos separar. A mãe passou sem dormir um tempo, porque ela podia até esperar de outro filho, cujo casamento não é muito bem, uma dificuldade, mas não deste. Como é que você acha que se sente uma esposa que dedicou-se à família a vida inteira, e de repente, assim, como diz aqui, abandonasse a mulher da tua mocidade? Ela já está velhinha, com rusgas no rosto, agora apareceu uma pele bem bonita à sua frente, um sorriso maravilhoso, e o mito da grama mais verde toma conta. Você acha que essa esposa vai dizer, que bom que tem divórcio? Assim é Deus. Quando nós somos hipócritas, quando somos falsos, quando nós dizemos, te adoro, Senhor, mas no íntimo da minha alma, eu não estou nem sequer, estou só abrindo a boca, mas estou pensando em outra coisa. Queridos, há um pensamento que diz, nós vimos a igreja para adorar e saímos para servir. Eu quero fazer uma adaptação. A gente vem à igreja para declarar fidelidade de Deus e vive essa fidelidade a semana inteira no seio da família e das pessoas que nos rodeiam. A palavra de Deus continua e diz assim, verso 14, e perguntais, por que o Senhor não aceita a oferta? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes leal, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. Por que Deus não aceita a oferta, não aceita o culto que presta aquele que vive dentro do lar, algo contrário àquilo que professa na sua fé? Porque, queridos, Deus foi testemunha, Ele estava no dia do casamento lá. E você acha que uma testemunha se sente bem em dar o seu testemunho em favor de alguém que não corresponde àquilo?
Eu fui testemunha do teu casamento. Não é somente dentro das testemunhas humanas, quando eu compareço dentro do altar para me casar, há um Deus que está como testemunha. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que, desculpa, eu vou dizer isto aqui, em que muitos jovens, eles transformaram a cerimônia religiosa numa cerimônia social. Nós vimos a igreja para um casamento. Nossas vestes são incompatíveis com as vestes de um cristão. Há algumas pessoas que não vêm à igreja no sábado com a roupa que vem no dia de casamento. Paulo diz aos Coríntios, o assunto é paralelo, que as mulheres deveriam usar véu, porque naquele tempo, quem usava cabelo curto eram as prostitutas. Então o véu dizia, já que ela tinha vindo da prostituição, tinha se convertido, o cabelo estava curto, né? E usavam, no Oriente usam véu até hoje. O véu era símbolo de que aquela pessoa tinha um compromisso com alguém. E ele diz assim, por causa dos anjos. Isto é, no momento em que alguém estivesse sem o véu na igreja, estava dizendo para quem estava por volta, eu estou disponível. E alguém ia começar a pensar coisas erradas. Os anjos não apoiam essa adoração. A adoração onde há malícia. Queridos, é sagrado isso. Então eu não vou casar na igreja. Não, por favor, não faça isso. Não faça isso. E se você já errou no passado, recomece com Deus. Lembra a primeira palavra do peso, sentença. É duro, mas essa é a palavra de Deus. Não estou tergiversando. Verso 15. Ninguém com um resto de bom senso faria, mas que fez um patriarca, buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. 2 vezes ele fala na mulher da mocidade. E 2 vezes ele diz para cuidar. É com o mandamento do sábado, lembra-te. Cuidai, presta atenção. Ele diz, o patriarca buscava uma descendência prometida. Deus quer usar a família para estender o seu reino na terra através dos filhos, da descendência, assim como aconteceu com Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sabe, queridos, não é que Deus estava contra o casamento com mulheres estrangeiras, estava contra o casamento com mulheres que tinham outro Deus e traziam para dentro do lar a infidelidade a Deus. Vamos orar por isto. Termina o texto, verso 16, dizendo: há 66 vezes no livro de Malaquias aparece o nome de Deus, mas só uma é a que aparece aqui. Porque o Senhor Deus de Israel, neste livro, só essa vez aparece o Deus de Israel. E eu poderia dizer, o Deus desta igreja. Vamos trazer isso para a realidade. Porque o Senhor Deus desta igreja odeia o divórcio ou o repúdio. Eu já expliquei porque Ele odeia. Ele odeia porque Ele ama. Aquelas mulheres, alguns intérpretes dizem que aquele choro eram também das mulheres abandonadas que iam ao templo chorar. Aqui ele está tratando do assunto do homem para com a mulher, mas é vice-versa, certo? A infidelidade do homem para com a mulher. Mas pode haver o problema, e há muitos casos, inverso. Diz assim: e também cobre aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Perdão,
É aqui o Senhor dos Exércitos, que é o único texto. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. Essa expressão que cobris de violência as suas vestes, ela tem um contexto, lembram de Ruth, né? Quando compareceu diante de Boaz, né? E ele colocou a sua roupa sobre ela. Isso era como se fosse uma aliança de casamento. Então ele diz, esta aliança foi coberta de violência, porque você renegou o compromisso que havia assumido. Eu quero colocar rapidamente aqui na tela uma coisa prática. Você pode pôr o inverso. Eu cheguei a pensar, como construir o seu casamento. Mas eu pus, como o tema aqui é destruição do casamento, eu segui a mesma linha. Como destruir o seu casamento em 20 passos. Eu vou ler rapidamente, o tempo não permite ir muito adiante. Não dar tempo para um relacionamento pessoal e familiar com Deus. Se o seu relacionamento com Deus é ótimo, então tudo mais se ajusta. Né? Tirar Deus e seu cônjuge da lista de suas prioridades. Número 2, parar de dialogar de maneira aberta e sincera. Dos grandes problemas dos divórcios tem que ver com a falta de relacionamento, de comunicação. Né? Número 3, alimentar a ira e ser sempre egoísta, rude e violento. Número 4, nunca perdoar o seu cônjuge, por menores que sejam os erros. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe qual é o conselho? Antes de dormir, por favor, faça os acertos. Número 5, não procurar ajuda profissional para a depressão e outros males que afetam as emoções. Muitos casamentos têm problemas dessa natureza, às vezes advindos das mais variadas razões, mas procure ajuda profissional, ou procure um pastor, um conselheiro matrimonial, procure alguém para ajudá-lo. Aqueles que acham que nunca erram, é porque eles pretendem ser iguais a Deus. Então, se tem dificuldades, busque ajuda. Convencer o seu cônjuge de que os filhos são muito mais importantes. Não. Quando vocês casaram, eram só vocês dois. Daqui a algum tempo, quando eles se casarem, serão só vocês dois. Certo? Então, os filhos são muito importantes, mas tem que haver uma unidade no casal para que os filhos sejam abençoados também por esta unidade, através do seu exemplo também. Ser sempre indolente e recusar-se a fazer a sua parte nas tarefas da casa. Pegou comigo essa, né? Tá? A Shirley fez uma cirurgia há um mês, na coluna, e não pode se abaixar, não pode fazer várias coisas. Estou aprendendo a fazer muita coisa em casa que não sabia. Gastar dinheiro com futilidades, não manter diálogo sobre finanças da família. Tem que conversar. Tem pessoas que são independentes, né? Sendo que eles são, a família é uma sociedade, né? Ela não trabalha. Trabalha sim, trabalha muito. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Diariamente reclamar os seus direitos e achar que trabalha demais. Não se importar com as necessidades sexuais do seu cônjuge, desde que obtenha o que deseja. O cerne, se a gente fosse definir Deus numa palavra, é amor, não é isso? E amor não é egoísta. Qual é a comida que a mãe mais gosta de fazer? A que ela gosta ou que os filhos ou o esposo gostam? E ela, quando põe na mesa, mãe, come. Não, eu estou com vontade hoje. Está com vontade, mas ela quer que eles comam primeiro. O amor não é egoísta. Deus não é egoísta. Aliás, eu imagino que Deus nos dá esse amor à família para ensinar também sobre o amor dele. Gastar tempo em filmes ou programas de TV que não agradam a Deus e não contribuem para a felicidade do casal. Cuidado. Ser intransigente e nunca pedir perdão ou desculpas, nunca perdoar e dormir emburrado. É coisa triste isso, né?
Meus pais nunca brigaram, com exceção de uma vez. Eu lembro de eles passaram uns 3 dias sem conversar um com o outro. Eu tinha uns 8 anos de idade. Foi uma coisa terrível para mim aquilo. Né? Eles queriam falar um com o outro e dizer assim, diz para o seu pai isso aqui. Diz para sua mãe aquilo. Né? E ainda brigaram por minha causa. Ameaçar pedir divórcio todas as... Ai, por favor. Nunca use isto, porque a primeira vez que usar é uma cadeia. Ou então aquela palavra assim, maldita hora que eu casei com você. Desgraça. Isso, nunca mais ela vai esquecer isso, viu? Nunca mais. Foi só uma vez que eu falei, ficou para sempre. Né? Olhar para os outros casais e achar que eles é que vivem bem, se tratam com cortesia, são amigos um do outro, é aquele mito da grama mais verde. Ser dependente emocionalmente do seu cônjuge. Tem a sua personalidade, certo? Ninguém deve dominar ninguém, ok? Esquecer o seu cônjuge, que o seu cônjuge é uma pessoa com sentimentos e necessidades individuais e não sua propriedade particular. Usar chantagem emocional como forma de comunicar-se, de comunicação para conseguir o que quer. Ai, eu acho que você não me ama mais. Poxa, por que você ficou tanto tempo com os filhos, não fica comigo? Criticar a família do cônjuge. Não aceitá-la com suas qualidades e defeitos. Na hora que você critica a sogra, você está criticando a mãe da sua esposa. Não é isso? Desistir de Deus e recusar-se a acreditar que Ele é um Deus de milagres, com poder de restaurar o amor e a esperança. Amém? Eu sei que o tempo está avançado, mas eu tenho que contar uma história para vocês. Eu recebi do pastor Hamilton Menezes, isso há alguns anos atrás. Talvez até ele já tenha falado sobre isso aqui. Está pensando em divorciar-se? Então leia isto. É uma história triste, irmãos, mas ela vai mexer com o nosso coração aqui, com a nossa mente. Naquela noite, enquanto minha esposa servia o jantar, eu segurei sua mão e disse, tenho algo importante para te dizer. Ela se sentou, jantou sem dizer uma palavra. Pude ver sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que estava pensando. Eu queria o divórcio e abordei o assunto calmamente. Ela não parecia irritada pelas minhas palavras, simplesmente perguntou em voz baixa, por quê? Eu evitei respondê-la, o que a deixou muito brava. Ela jogou os talheres longe e gritou, você não é homem! Naquela noite, nós não conversamos mais. Pude ouvi-la chorando e eu sabia que ela queria um motivo para o fim do meu casamento, do nosso casamento. Mas eu não tinha uma resposta satisfatória para esta pergunta. O meu coração não pertencia a ela mais, e sim a Jane. Eu simplesmente não a amava mais, sentia pena dela apenas. Me sentindo muito culpado, rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela a casa, nosso carro e 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e o rasgou violentamente. A mulher com quem vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com dó desse desperdício de tempo e energia, mas eu não voltaria atrás no que disse, pois amava a Jane profundamente, que é a outra. Finalmente ela começou a chorar alto na minha frente, o que já era esperado. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha obsessão por divórcio nas últimas semanas finalmente se materializava e o fim estava mais perto agora. No dia seguinte, eu cheguei em casa à tarde e a encontrei sentada à mesa escrevendo. Eu não jantei, fui direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia com Jane. Quando acordei no meio da noite, ela ainda estava à mesa escrevendo. Eu ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou suas condições. Ela não queria nada meu, mas pediria um mês de prazo para conceder o divórcio.
Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos de forma a mais natural possível. As suas razões eram simples. O nosso filho faria seus exames no próximo mês e precisava de um ambiente propício para preparar-se bem, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento dos seus pais. Isso me pareceu razoável, mas ela acrescentou algo mais. Ela me lembrou do momento em que eu a carreguei para dentro de nossa casa, no dia em que nos casamos, e me pediu que durante os próximos 30 dias eu a carregasse para fora da casa todas as manhãs. Eu então percebi que ela estava completamente louca, mas aceitei a sua proposta para não tornar meus próximos dias ainda mais intoleráveis. Eu contei para a Jane sobre o pedido da minha esposa, ela riu muito e achou a ideia totalmente absurda. Ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa. Melhor ela encarar a situação, aceitar o divórcio, disse Jane em tom de gozação. Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico havia muito tempo, então quando eu a carreguei para fora de casa no primeiro dia, foi totalmente estranho. Nosso filho nos aplaudiu dizendo, papai está carregando a mamãe no colo. Suas palavras me causaram constrangimento. Do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros carregando minha esposa no colo. Ela fechou os olhos e disse baixinho, não conte para o nosso filho sobre o divórcio. Eu balancei a cabeça mesmo discordando e então a coloquei no chão assim que atravessamos a porta da entrada da casa. Ela foi pegar o ônibus para o trabalho e eu dirigi para o escritório. No segundo dia, foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito, eu senti o cheiro do perfume que ela usava. Eu então percebi que há muito tempo não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha envelhecido nestes últimos 10 anos, havia rugas no seu rosto, seu cabelo estava ficando fino e grisalho. O nosso casamento teve muito impacto nela. Por um segundo cheguei a pensar no que havia feito para ela estar neste estado. No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Esta mulher havia dedicado 10 anos da vida dela a mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada a Jane, mas ficava cada dia mais fácil carregá-la do nosso quarto à porta da casa. Talvez meus músculos estejam ficando mais firmes com o exercício, pensei. Certa manhã, ela estava tentando escolher o vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não conseguia achar um que servisse. Com um suspiro, ela disse, todos os meus vestidos estão grandes para mim. Eu então percebi que ela realmente havia emagrecido bastante, daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias. A realidade caiu sobre mim como uma ponta de remorso. Ela carrega tanta dor e tristeza em seu coração. Instintivamente eu estiquei o braço e toquei seus cabelos. Nosso filho entrou no quarto neste momento e disse, pai, está na hora de você carregar a mamãe. Para ele, ver seu pai carregando sua mãe todas as manhãs tornou-se parte da rotina da casa. Minha esposa abraçou nosso filho, o segurou em seus braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar de ideia, agora que estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, eu a carreguei em meus braços do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa. Sua mão repousava em meu pescoço e eu a segurei firme contra o meu corpo. Lembrei-me do dia do nosso casamento. Mas seu corpo tão magro me deixou triste. No último dia, quando eu a segurei em meus braços, por algum motivo não conseguia mover minhas pernas. Nosso filho já tinha ido para a escola e eu me vi pronunciando estas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo. Eu não consegui dirigir para o trabalho. Fui até o meu novo futuro endereço. Saí do carro apressadamente, com medo de mudar de ideia. Subi as escadas e bati à porta do quarto. A Jane abriu a porta e eu disse a ela, desculpe, Jane, eu não quero mais me divorciar. Ela olhou para mim sem acreditar e tocou na minha testa. Você está com febre? Eu tirei sua mão da minha testa e repeti, desculpe, Jane, eu não vou me divorciar. Meu casamento ficou chato, porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes de nossa vida e não por falta de amor. Agora eu percebi que desde o dia em que carreguei minha esposa, no dia do nosso casamento para a nossa casa, eu devo segurá-la até que a morte nos separe.
A Jana então percebeu que era sério, me deu um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara e pude ouvi-la chorando compulsivamente. Eu voltei para o carro e fui trabalhar. Na loja de flores, no caminho de volta para casa, eu comprei um buquê de rosas para minha esposa. A atendente me perguntou o que eu gostaria de escrever no cartão. Eu sorri e escrevi: eu te carregarei em meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe. Naquela noite, quando cheguei em casa com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui direto para o nosso quarto. Encontrei minha esposa deitada na cama, morta. Minha esposa estava com câncer e vinha se tratando há vários meses. Mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar nosso filho dos efeitos de um divórcio. E prolongou a nossa vida juntos, proporcionou a nosso filho a imagem de nós dois juntos toda manhã. Pelo menos, aos olhos do meu filho, eu sou um marido carinhoso. Eu não gosto muito de explorar. Eu não gosto de explorar emoções. Mas às vezes elas são necessárias. Porque o próprio Deus, Ele usa as emoções quando Ele diz, nos fala: eu te amo. Eu te amo. E quando Ele diz em Malaquias: tornai para mim, e eu tornarei para vós. Meus queridos, se alguém aqui, e deve haver, está num segundo casamento, ou em outro casamento, faça um pacto com Deus e avance. Mas se você é solteiro ou solteira, pense bem, que a pessoa com quem você vai casar não apenas seja crente, mas seja uma crente fiel a Deus. Amém? Ou um crente fiel a Deus. Porque não basta parecer, é necessário ser. Que Deus te abençoe, querido. Eu quero orar com a igreja agora, pedindo que o Senhor abençoe as famílias desta igreja. Abençoe os filhos, as filhas, aos pais, aos avós, a todos. Para que nós cultivemos o amor a Deus em primeiro lugar. E assim com os nossos amigos e companheiros, nós venhamos a ser uma extensão deste amor. Poderia você concordar com isto? Sim? Levanta a sua mão. Mantenha a sua mão erguida. Nosso Deus, nosso bom Pai, elevamos-te esta mão até o teu trono de graça, para te pedir perdão pelas nossas falhas. Somos todos pecadores. Cometemos erros, mas te agradecemos pela tua misericórdia, tua grandiosa misericórdia, perdoadora, que tem compaixão daqueles que erram e perdoa aqueles que te buscam, Senhor. Por favor, traz a tua paz sobre cada família, traz a unção do teu Espírito sobre a nossa vida, a nossa família, que os teus anjos protejam os nossos lares, e que de lá venhamos a tirar tudo aquilo que impede de o Senhor ser exaltado. Tirar as coisas feias, as coisas ruins, as palavras negativas, as palavras más. Que nós aprendamos com Jesus, o noivo celestial, a amar a sua noiva e se entregar, a ponto de se entregar por ela. Ensina-nos, Senhor, a ser um lar que represente o teu nome nesta terra. São bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ser o que vai acontecer na sequência, tá bem? O pastor vai fazer uma homenagem ao Dia das Mães. Depois nós teremos uma música
Nós vamos pedir para que as mães depois fiquem em pé. E nós vamos presentear as mães nessa manhã. Tá bem? Então temos um presente para as mães com a organização da Escola Sabatina e do Ministério da Criança. Qual é a homenagem, pastor? Com o senhor. Eu tenho mais uma história. Essa é a homenagem. O título é Mãe, Doutora em Desenvolvimento Infantil e Relações Humanas. Que título maravilhoso, né? É o seguinte, uma mulher chamada Ana foi renovar a sua carteira de motorista. Quando lhe perguntaram qual a sua profissão, ela hesitou. Não sabia bem como se classificar. Então o funcionário insistiu. O que eu pergunto, qual é a sua ocupação, o seu trabalho? A senhora tem um trabalho? Claro que eu tenho um trabalho. Eu sou mãe? Não consideramos isso trabalho. Vou pôr dona de casa. Ou do lar, né? Disse o funcionário. Uma amiga de Ana, Marta, ouviu essa história e durante algum tempo pensou no assunto. Se me perguntarem qual é a minha profissão, o que eu vou dizer? A pessoa, então num dia ela se encontrou numa situação igual, e a pessoa que atendeu era uma funcionária de carreira, segura, eficiente. O formulário parecia enorme, interminável, e a primeira pergunta foi, sua ocupação, por favor. Marta pensou um pouco, e sem saber bem como respondeu, sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. A funcionária fez um ar de surpresa, e Marta repetiu palavra por palavra, sou doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas. Depois de ter anotado tudo, a jovem ousou perguntar, posso saber o que a senhora faz exatamente? Sem qualquer hesitação, então firme, com muita calma, Marta explicou. Desenvolva um programa a longo prazo, dentro e fora de casa. Pensando na sua família, ela continuou. Sou responsável por uma equipe e já recebi 4 projetos. Trabalho em regime de dedicação exclusiva. O grau de exigência é de 14 horas por dia, por vezes, até mesmo 24, em algumas situações. À medida que ia descrevendo sua responsabilidade, Marta notou o crescente respeito na voz da funcionária, que preencheu todo o formulário com os dados fornecidos. Quando regressou para casa, Marta foi recebida pela sua equipe. 3 meninas de 13, 7 e 3 anos. Subindo ao andar de cima, ouviu o seu mais jovem projeto, um bebê de 6 meses, a ensaiar um conjunto de novas sonoridades. Feliz, Marta tomou o bebê nos braços e pensou na glória da maternidade, suas múltiplas responsabilidades e as horas intermináveis de dedicação. Mas, mãe, onde estão os meus sapatos? Mãe, pode me ajudar nos deveres da escola? Mãe, o bebê não para de chorar. Mãe, você vai me buscar na escola? Mãe, você vai na minha aula de violino? Mãe, compra isso. Mãe. Sentada na cama, Marta pensou. Se eu sou doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas, o que seriam os avós? Ou as avós? Ela logo descobriu um título para elas. Doutora Sênior em Desenvolvimento Infantil e Relações Humanas. E as bisavós? Doutoras Executivas Sênior. E as tias? Doutoras Assistentes. E todas as mulheres, mães, esposas, amigas e companheiras, doutoras na arte de tornar a vida melhor. Parabéns às mães. Pedimos para que as mães, por favor, se coloquem em pé. Nesse momento, iremos presenteá-las. Eu sei, mamãe, você me amou bem antes de eu nascer. Me ensinou a
te amo, mãe, eu te amo. Eu te amo, mãe, eu te amo. Eu te amo, mãe, eu te amo. Nós agradecemos a sua presença e queremos convidá-lo para participar da nossa escola sabatina que teremos na sequência. Não esqueça os nossos amigos, nós temos uma classe especial, tá bem? Na Espaço Novo Tempo. Aqui na igreja temos as salas, aqui à frente, ali na galeria, no MJP, em outras dependências da igreja. Desejo a você um bom sábado e uma boa escola sabatina.